Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 65. Bons estudos! Oi, já fazem 3 aulas que a gente vem estudando volume. Nós já vimos as principais unidades de volume. Vimos também como se calcula o volume de cubos, prismas e cilindros. E na teleaula passada, nós vimos também como se calcula o volume de algumas embalagens. Hoje nós vamos dar um passo a mais e vamos ver como se calcula o volume de uma pirâmide, um cone e uma esfera. Você também vai aprender a identificar propriedades desses sólidos geométricos, reconhecer diferenças e semelhanças na forma desses sólidos e conhecer a fórmula que dá seus volumes. Joaquim, Fala, Zeca. o volume de uma pirâmide, O que tem? a gente usa a mesma fórmula que calcula o volume dos prismas? É, mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Calma que eu já te explico. Mas antes da gente conhecer a fórmula que calcula o volume de uma pirâmide, que tal a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história das pirâmides? A pirâmide é um dos sólidos geométricos mais famosos construídos pelo homem. Uma das mais famosas é a pirâmide Quéops, construída no ano de 2500 a.C. Esta pirâmide tem 150 metros de altura, o que corresponde a um prédio de 50 andares. Um fato curioso é que as pirâmides egípcias eram sempre construídas com a base quadrada, como dessa miniatura que a gente está vendo aqui. Por isso, sempre que a gente fala nesse sólido geométrico, que vem em mente, são essas pirâmides com a base quadrada. Mas na matemática, esse conceito vai um pouco além. E a base de uma pirâmide pode ser formada por qualquer polígono. Uma pirâmide pode ter uma base triangular, que é formada por um polígono de 3 lados. Pode também ter como base um pentágono, que é um polígono de 5 lados. Como também pode ter uma base hexagonal, que é uma base de 6 lados. Outra característica das pirâmides, independente de suas bases, é que todas têm faces laterais que são triângulos. Esses triângulos possuem um vértice comum, chamado vértice da pirâmide. E o volume da pirâmide, como é que se calcula mesmo, hein, Joaquim? Volume da pirâmide? Vem aqui que eu te explico. A gente viu em outras teleaulas que o volume do prisma e do cilindro pode ser calculado do mesmo modo, ou seja, multiplicando-se a área da base pela altura. Multiplicando-se a área da base pela altura? É isso mesmo. Agora, para calcular o volume da pirâmide, eu vou te propor uma experiência. Experiência? Que legal, que experiência. Olha só, eu tenho aqui alguns modelos que têm a mesma base e a mesma altura. Tá vendo, ó? Mesma base e mesma altura. E agora? E agora, faz o seguinte. Pega ali um pouco de serragem que a gente tinha guardado para calafetar uns móveis. Aqui. Pra quê? Você vai ver que será necessário despejar 3 vezes o conteúdo da pirâmide no prisma para enchê-lo completamente. Será? Vamos ver. Uma. Ixi, será que vai dar mesmo? 2. 3. Certinho. Ai, não é que o volume do prisma é exatamente 3 vezes o volume da pirâmide? Então, e que conclusão a gente pode tirar disso? Que o volume do prisma é o triplo do volume da pirâmide. Ou que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Ah, mas qual é a fórmula que calcula o volume da pirâmide? Você ainda não me falou. Bom, Zeca, depois dessa experiência que a gente fez, ficou fácil chegar à fórmula, não é? Porque se o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma,
Então, a gente pode dizer que a fórmula que calcula o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Se a pirâmide vale 1/3 do volume do prisma, então a fórmula ficou a mesma, só que dividida por 3. Exatamente. Mais alguma dúvida sobre volumes? Duas. Duas? Quais? Eu ainda não sei como é que se calcula o volume da esfera e do cone. Como é que é? Cone, você sabe o que é, não sabe? São esses sólidos geométricos, como esse chapéu de bruxa aqui. Mas no nosso dia a dia existem muitos cones rodeando a gente. A ponta de um lápis apontado forma um cone. Uma casquinha de sorvete também, assim como um funil. Não sei se você já reparou, mas existe muita semelhança entre um cone e uma pirâmide. Por isso que a gente pode dizer que eles fazem parte da mesma família de sólidos geométricos. Assim como os cilindros e os prismas, como nós já vimos, também fazem parte da mesma família. Ô Joaquim, se os cones pertencem à mesma família das pirâmides, então a fórmula que calcula o volume do cone é a mesma que calcula o volume da pirâmide. Ou seja, o volume do cone é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. É isso? Exatamente, Zeca. Agora, para não ficar nenhuma dúvida, vamos fazer a mesma experiência que nós fizemos com o prisma e a pirâmide. Veja, eu tenho aqui um cilindro e um cone, ambos com a mesma base e a mesma altura, certo? Certo. E se a fórmula estiver certa, será necessário o conteúdo de 3 cones para encher o cilindro. Exatamente. É só fazer para ver. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí. Deu certo, né? De fato, foram precisos 3 cones para encher o cilindro. O que prova que a fórmula está correta. Ou seja, para determinar o volume de um cone, devemos multiplicar a área da sua base pela altura e dividir tudo por 3. Tudo dividido por 3. Bom, agora só falta a gente saber a fórmula que calcula o volume da esfera. A esfera, com certeza, é um dos sólidos geométricos mais conhecidos. Também com a popularidade do futebol, quem é que nunca viu uma esfera como esta aqui? Mas não é só nos campos de futebol que as esferas estão presentes. Elas estão em toda parte. E o volume de uma esfera? Como é que se calcula? Para mostrar como se calcula o volume de uma esfera, nós vamos usar o mesmo método experimental que temos usado até agora, esse da serragem. Então, observe que aqui nós temos um cone com o mesmo raio da esfera, cuja altura também é o mesmo raio. Então vamos ver quantos cones desses serão precisos para encher a esfera. Vai lá. Vou usar um funil aqui para ajudar. Encheu. Tá vendo? Ué, mas dessa vez foram necessários 4 cones para encher. E nas outras experiências, apenas 3. Ah, mas isso não quer dizer nada, porque a partir daí a gente pode tirar o nosso raciocínio, não é? Veja, foram precisos 4 cones para se encher uma esfera. A gente já sabe que o volume do cone é 1/3 do produto da área da base pela altura. Mas a gente sabe também que usamos em nossa experiência um cone de altura igual ao raio. E que a área da base do cone é igual a π vezes o raio ao quadrado. Se é assim, então a fórmula que calcula o volume do cone é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes o raio, tudo dividido por 3. Que é o mesmo que π vezes o raio ao cubo sobre 3.
Bem, a nossa última experiência mostrou que o volume dessa esfera é 4 vezes o volume desse cone, que é o mesmo que 4 vezes π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Para fazer essa experiência com o cone e com a esfera, a gente usou um raciocínio matemático bastante antigo, o raciocínio dedutivo. O raciocínio dedutivo foi usado por Arquimedes, um matemático grego que viveu no século III a.C. Foi Arquimedes quem, um belo dia, há mais de 2000 anos, demonstrou que o volume da esfera é 4 vezes o volume do cone. Isso é claro se o cone e a esfera tiverem o mesmo raio e se a altura do cone também for igual ao raio da esfera. Como você vê, o que a gente aprendeu hoje está valendo há mais de 2000 anos. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a calcular o volume de uma pirâmide, de um cone e de uma esfera. Você também aprendeu a identificar propriedades desses sólidos geométricos, assim como reconhecer suas diferenças e semelhanças. E por fim, você conheceu a fórmula que dá seus volumes. Bom, por hoje é só, mas nunca é demais lembrar que é bom você ler seu livro e fazer os exercícios. Até a próxima teleaula e tchau!